lá, meu irmão, fazendo nota dizendo, ó, PNC, não vou fazer nada aqui não, meu irmão. Esse se tornou um assunto prioritário do país graças a vocês. Porque a imprensa não tratava desse assunto. A imprensa não tratou desse assunto. Isso é mobilização popular. Isso é mobilização popular que chegou à imprensa. Pelo contrário, a turma da imprensa já sabe de tudo isso há muito tempo. Já sabem das putarias dos ministros nos escritórios de advocacia. E eles não estavam nem aí. Por quê? Porque o STF estava servindo ao objetivo central deles, que não tem nada a ver com moralidade, não tem nada a ver com fazer bom jornalismo, não tem nada a ver com nada além de retirar a direita do poder. E muitos agem por vontade ideológica, por ódio, etc. Outros agem porque estão inseridos. A gente mostrou isso, financeiramente inseridos dentro do que a gente chama de sistema. Essa Polícia Federal, que agora reclama do excesso de poder do Toffoli, foi a mesma que seguiu cegamente todas as ordens ilegais do Alexandre de Moraes. Só que agora o Bolsonaro está na cadeia. E todo mundo quer virar a chave e voltar com a história de moralidade, combate à corrupção. É como aquele editorial do Estadão que nós trouxemos aqui ao programa há algumas semanas. Os caras do Estadão falam. Tá aí, ó, que bom. Os caras falam que fazer tudo o que eles fizeram naquela época estava tudo bem porque a democracia estava ameaçada. E aí as medidas excepcionais eram justificadas. Ameaçadas por um cara que nunca absolutamente fez nada contra a imprensa, que nunca fez nada contra nenhuma instituição, protegidas supostamente pelo cara que estava passando por cima da lei. Há um componente de burrice nisso. Não tem dúvidas, eu conheço algumas dessas pessoas. As pessoas que escrevem editoriais do Estadão, de um modo geral, são as pessoas mais imbecis que você pode conhecer. Você conversa com essas pessoas. Eu estava conversando com uma hoje. E eu falei para ela: você é uma das pessoas mais imbecis que eu já conheci. Porque de fato são. Os argumentos são absolutamente assim, não se sustentam 2 segundos. Claro que é uma parte grande, de novo, de má fé, de pessoas que estão mamando na teta do sistema, mas há uma burrice muito grande. Seja como for, agora o sistema, os idiotas ideológicos, etc., eles já tiraram o Bolsonaro do poder. E eles acham que o STF vai abrir mão de poder e parar com isso. Eles realmente acham isso. Essas pessoas tratam moralidade e democracia como se fosse duas coisas que podem ser ligadas e desligadas no interruptor, quando eu quiser entender e quando for bem conveniente. Ora, democracia e Estado de Direito, esses conceitos iluministas, eles foram idealizados justamente para frear os monarcas absolutos. O Estado natural de um imperador que determina e que ele é a lei. E você pode gostar ou não, tá, desse conceito iluminista. Eu reputo muito mais o iluminismo britânico do que o francês. Tem gente que não gosta, né? Eu gosto de assistir um monte de cara bom, aquele Guilherme Freire, o pessoal do Caravelas, já trouxe aqui o professor do Caravelas no programa, adoro ouvir ele, ouço muito. Mas as pessoas não gostam dessas ideias iluministas, acham que foram retrocessos. Eu não, eu tenho uma veia liberal muito forte e acho que as ideias iluministas foram avanços que trouxeram uma sociedade próspera. Eu acho que essas coisas, né, os ideais liberais, criaram sociedades mais prósperas e mais funcionais do que qualquer outras. E aí você tem que entender que isso não é o freio. O freio ao poder absoluto não é um detalhe, mas é a base da coisa. E estas pessoas, estes imbecis do sistema, permitiram que o sistema assumisse esse poder absoluto. Por sinal, muito mais poder do que tinha um rei absolutista da Idade Média.
Por isso que eu digo, assistam esses podcasts, façam os cursos dessas pessoas, porque vocês aprenderam tudo errado dentro da escola. Neste ponto, eles estão cobertos de razão. O Estado hoje, e o Estado na mão do sistema do Brasil, tem mais poder do que qualquer tirano jamais imaginou que pudesse ter, sob a desculpa de que estão protegendo a democracia e o Estado de Direito. E eu estou falando que do sistema, né? Quem vai parar essas pessoas? Quem vai parar? Quem vai parar o Alexandre de Moraes? Quem vai parar o Toffoli? Quem vai parar o Gilmar Mendes? Quais são os instrumentos? As pessoas falam, Paulo, você acha que agora os ministros caem? Eu falo, não sei, vamos ver o tamanho do levante popular. Porque quais são os instrumentos que nós temos contra essas pessoas? Quais são os instrumentos que vocês, do UOL, do Globo, do Estadão, da Globo, que tem contra essas pessoas, do Metrópolis? Quais são os instrumentos? Vocês estão mostrando o grau de putaria sem precedentes no ministro do STF. E ele tá lá, meu irmão, fazendo nota dizendo, ó, PNC, não vou fazer nada aqui não, meu irmão. Inclusive a Polícia Federal, que aparentemente no inquérito, em todos os inquéritos do Alexandre de Moraes, tinha prerrogativa de participar do processo em tudo. Inclusive sem a Procuradoria-Geral da República no caso do inquérito das fake news. Mas agora não, agora não tem. Segundo o Toffoli. Claro, por quê? Porque não vale a lei. Ele é a lei, porra. Como é que a gente vai sair vencedor disso? Ora, nós precisamos recuperar os meios de ação. Nós temos que recuperar os meios de ação. Por isso que eu tenho um dos meios de ação, e é a prioridade, a melhor oportunidade que a gente tem esse ano, é com a eleição do Flávio Bolsonaro. Agora, isso pressupõe muitas coisas. Pressupõe que a gente possa continuar falando, então para isso a gente vai ter que brigar para manter a liberdade de expressão, para que perfis não sejam derrubados, para que os algoritmos não sejam prejudicados, para que as pessoas tenham liberdade nas redes sociais. Não pode acontecer igual na última eleição, onde o X foi derrubado até o final das eleições municipais pelo Alexandre de Moraes. Não pode. Então como é que a gente vai fazer isso? Ora, tem que haver pressão internacional. Tem que haver pressão de bastidores. O Alexandre hoje já tem o fiofó desse tamanho, porque sentiu a dor da Magnitsky, embora muita gente tenha dito, não, o Alexandre está tranquilo. Está tranquilo é o cacete. Tanto que ele moveu todos os mundos e fundos, inclusive ameaçou muita gente, para conseguir retirar a Magnitsky. E agora ele tem medo de que ela volte. Tem pavor que ela volte. Então nós precisamos ter pressão internacional nessa direção. Precisamos construir também uma eleição que tenha algum grau de supervisão internacional para que a putaria que aconteceu em 2022 não se repita. Como é que a gente faz isso? Construindo uma aliança internacional de direita prestando atenção na eleição no Brasil. É o que o Flávio Bolsonaro está fazendo. Terceiro ponto, a gente precisa construir uma coalizão eleitoral que seja grande demais para ser fraudada. Esse é o plano. Eu estou dizendo um plano aqui para vocês. Eu não tenho... eu nunca escondi meus planos e nunca pararam os meus planos porque eu os revelei. A gente precisa construir uma coalizão onde o Flávio seja um candidato forte demais para ser parado. Para isso a gente vai precisar sim de união da direita, de apoio de todas as pessoas que serão sim cobradas e continuarão sendo cobradas, autorize ou desautorize o Flávio Bolsonaro. Serão cobradas se você está na direita e não está fazendo campanha para o Flávio Bolsonaro. Você será cobrado. Isso não é, ai meu Deus, um ataque contra mim. Uma das minhas metas é acabar com a viadagem na direita. E viadagem não tem nada a ver com a homossexualidade. Absolutamente nada a ver. Assistam o South Park e vocês vão entender que existe uma diferença enorme entre viadagem e homossexualismo ou homossexualidade. O grau de viadagem, de não me toque hoje, de certas pessoas é assim, é uma coisa assustadora. Assustadora. Então, isso é uma das metas para 2026. Reduzir, criar uma direita antifrágil. Por isso que eu falo, me xingar, porra, me xinga. Ai, não, Paulo, você está falando para... Outro dia um cara que falou, Paulo, você está fazendo essas coisas porque você gosta de gerar polêmica, porque você consegue mais assinantes. Não, eu perco uma quantidade enorme de assinantes, a minha audiência diminui. É o contrário, se eu fosse movido apenas por audiência e assinantes, eu ia ficar fazendo coraçãozinho e puxando o saco de todo mundo. Mas eu realmente caguei
Quem quiser me apoiar, me apoia. Quem não quiser me apoiar, não me apoia. Quem quiser assistir o programa, assista. Quem não quiser, não assista. Quer me xingar? Pô, por favor, me xingue. Eu vou te xingar de volta. Se eu tiver tempo, se eu ler o que você falou.